A pergunta que eu quero fazer para você é: o que você sente quando, no meio de um grande problema, alguém te diz, vai passar, vai dar tudo certo? E se você já sofreu uma grande perda, já enfrentou um diagnóstico desanimador ou momentos em que parecia não haver solução? Não deve ter gostado de ouvir que os dias maus iriam passar. Contudo, uma coisa é certa, eles passam. Deus não te fez para viver no desespero ou na desesperança. Você foi criado para viver debaixo das bênçãos do seu Criador e experimentar uma vida marcada pela presença do Pai. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez unidos através desse canal, Palavra de Vida com Luciana Gomes, para declarar sobre a tua vida que há sim uma esperança. O pecado de Adão abriu espaço para sentimentos e situações que não estavam alinhadas com a vontade de Deus para nós. A dor, a frustração são exemplos desse tipo de emoção. Se esse fato parece desanimador para você, temos uma notícia que pode mudar a maneira como você enxerga as dificuldades. O seu Pai transforma todo o mal em bem. Ele não sai do controle. Ele não sai do controle e trabalha ao seu favor, não importa a situação. Sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, verso 28. É muito difícil encontrar alguém feliz no meio de problemas e perda. A perda é algo a qual nos tira a paz. A perda de um emprego, a morte de uma pessoa amada, um divórcio, um problema financeiro, consegue abalar os nossos sentimentos. Essas situações também trazem a sensação de que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que não há mais solução. Quando os dias maus chegarem, você precisa se lembrar de 3 coisas. Você é filho amado e favorecido. Deus não saiu do controle da sua vida. Deus não saiu do controle da sua vida. E você não está sozinho. Jamais, jamais se esqueça. Deus não te abandonou. O texto de Romanos 8 deixa claro que não existe nada que te afaste do amor de Deus. Portanto, não importa o que aconteça, a graça, o amor e o favor de Deus estão sempre ao seu alcance. Jesus viveu pouco mais de 3 décadas aqui na terra. Ele ensinou, curou e mostrou o caminho para quem andava com ele. No entanto, quando voltou para o céu, deixou um representante divino que moraria em nós, o teu Espírito Santo. Hoje o papel do Espírito Santo é nos ajudar a viver as promessas de Deus, para nos ouvir a voz do Senhor, a voz dele, a voz de Deus, a voz do teu Santo Espírito nos dá esperança, nos consola e não nos deixa ignorar Deus. Nunca nos deixa sozinhos. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
E se eu subir como asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Salmos 139, do verso 7 ao 10. Entenda, não existe temporada ruim que tire Deus do controle da sua vida. Não existe nenhuma temporada terrível que vai afastar Deus de você. Entenda isso. Muitas das vezes, os dias maus trazem a sensação de que estamos sozinhos. Isso é verdade. Isso poderá acontecer com você também. E fomos esquecidos por Deus. Essa é a sensação. Porém, isso é apenas um sinal de que as emoções estão falando mais alto. Quando você escolhe viver pela fé, descobre outra coisa. Com Deus, não ficamos só, jamais. Deus é fiel, Ele conhece cada uma das suas promessas para a sua vida e não se esquece delas. Você é protegido, você é guardado pelo seu Pai, Pai de amor. Ele está com você em todas as situações que aparecem. Não te esqueça. Você é guardado pelo Senhor. Você será sempre visto por Ele. Não importa por onde você andar. Não adianta tentar se esconder nem fugir. Ele certamente irá te achar. Deus estava no fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram 3 israelitas que foram levados para a Babilônia. Daniel 3, no entanto, apesar de estarem em uma nação que não adorava o mesmo Deus, que esses 3 rapazes, decidiram manter firme a sua crença e não adorarem a estátua levada pelo rei Nabucodonosor, o que o deixou muito furioso. Por isso, eles foram lançados em uma fornalha muito quente, a fornalha ardente. A postura da fé dos 3 rapazes foi honrada e Deus os protegeu. Da mesma forma, se o seu Pai te guarda e te protege por onde você for, a fidelidade dele não tem prazo de validade ou limitações. Deus estava na cova com Daniel. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia do socorro, do mover, da provisão de Deus. Daniel também foi levado cativo para a Babilônia. Da mesma forma que seus amigos, ele se viu diante de um problema por causa da sua fé, Daniel 6, mas não abandonou o seu Deus. Ele não se corrompeu. Daniel decidiu não obedecer a uma ordem do rei da Babilônia. E com o castigo que veio sobre Daniel, como castigo ali dado pelo rei, foi em uma cova com leões famintos. No entanto, Deus o protegeu. Essa foi a ordem, que Daniel fosse lançado em uma cova de leões famintos. Fechou a boca. O Senhor fechou a boca dos leões e o nome dele, mais uma vez, foi honrado em uma terra estrangeira. Daniel, ele viu o agir de Deus. Foi lá no meio da cova dos leões. Aprenda uma coisa. Todos aqui que passaram por essas experiências com o Senhor na tua palavra, eles foram lançados na cova, na fornalha ardente. Eles não foram impedidos de ser levados para dentro da fornalha. Eu quero chamar a atenção sua nesta hora. Não importa a qual momento você está passando. Difícil é desesperador. Tem momento que o desespero bate.
Mas quando você confia em Deus, Ele entra com você. E Ele age a teu favor. Ele age. Ele opera. Mais uma vez, ele foi honrado em uma terra estrangeira. Deus, ele quer ser honrado através do seu testemunho. É nessa tua causa aí que você vai testemunhar. E muitos vão ter que ver Deus na tua vida, o agir de Deus na tua história. Deus estava no mar com Paulo. Quando Paulo estava a caminho de Roma, Atos 27, o navio onde estava naufragou por causa de uma tempestade. Porém, antes de afundar o barco, enfrentou dias turbulentos, nos quais as tempestades eram tão fortes que não era possível ver a luz do sol. Meu Deus, olha isso. Se não era possível ver a luz do sol, é porque estava com o sol alto. Estava durante o dia, mas a tempestade impediam eles de ver a luz do sol. Olha que coisa terrível. Imagina uma tempestade dessa. Apesar da tempestade ser tão forte, uma tempestade que trazia pavor, Deus estava com Paulo. Ele tinha um objetivo a cumprir e mesmo após o navio se perder, ninguém que estava com Paulo naquele barco morreu. Preste atenção. Você pode até estar enfrentando uma grande tempestade, mas você vai ser abençoado. E quem estiver com você ao teu lado será abençoado também. É assim que Deus faz. Deus não vai só abençoar você, mas vai abençoar você e os seus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Você é um filho amado, cuidado e protegido por Deus. Quando enfrentamos situações difíceis, como perda, não se esqueça. Deus, ele está conosco. Ele sempre vai estar. Ele sempre vai estar nos guardando. O diagnóstico, quando é assustador, é comum acharmos que não existe solução para que possamos vencer esse momento. Esse momento tão difícil que você está aí passando. Você pode até pensar que não tem solução, no entanto, o seu Deus, o nosso Deus, é especialista em trazer soluções. Se Ele diz que vai cumprir alguma coisa em sua vida, descansa, Ele vai. Em Mateus 14, lemos a história de Pedro andando sobre as águas. Esse fato é um dos que mais chama a atenção, mas muitas das vezes não entendemos para um pequeno detalhe. Não atentamos para um pequeno detalhe. Antes da tempestade chegar, Jesus falou para os discípulos passarem para outra margem. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos. Eu acho muito interessante essa palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mateus 14, 22. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. E no meio do caminho, uma tempestade se levantou, e no meio do mar, lá estava os discípulos que obedeceram à ordem do mestre. E ali uma tempestade se levantou e o medo bateu no coração daqueles homens. A tempestade não veio para impedir a chegada dos discípulos à outra margem. Da mesma forma, nenhum problema tem a capacidade de te tirar da jornada com Deus. Nenhuma tempestade, nenhum mal, nenhum problema vai impedir
o que Deus tem para agir na tua vida. Quando enfrentamos situações que nos levam ao limite e colocamos a fé em ação, abrimos espaço para Deus agir de maneira sobrenatural. Nessa jornada, além de experimentar milagres e fé, sai fortalecido. Você vai sair fortalecido. E o nosso caráter se torna mais parecido com o caráter de Deus. Todos que você vê passando por momentos difíceis, situações complicadas, pessoas que esperam no Senhor, que está ali com a tua fé em Deus, elas vão sempre se lembrar daquele momento difícil. Foi o momento que ela mais se aproximou de Deus. Foi o momento que ela mais teve experiência com o Senhor. Isso é certo. Nas mãos de Deus, qualquer situação ruim coopera para o seu bem. Por isso, mantenham-se firmes na palavra e veja o que Deus pode fazer. Veja o que Deus pode fazer em você e por você e através de você. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4. Ela envolve 4 passos básicos: crer, confiar, depender e obedecer. Contudo, para colocá-los em ação, é necessário ter uma mente renovada na palavra, adquirir experiência com o Senhor a cada dia. Não desista. Deus, Ele continuará olhando para você, guardando a tua vida. Não importa a situação, Ele continuará junto com você. Amém? Eu te deixo essa palavra e eu quero orar por você, te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nesta hora eu vim clamar a Ti, Senhor, pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor Deus, Pai, que nunca nos deixa só, nunca nos desampara. A Sua promessa é fiel. A Tua palavra, Pai, é verdadeira. O Senhor é aquele que tudo pode. O Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Para o Senhor não há um impossível. Para o Senhor não há tempo. Não há tempo marcado. O Senhor faz o agora acontecer através da Tua palavra, através do Teu já. Curas são liberadas, libertações, transformações. Deus, o Senhor Deus, Pai, que traz um impacto na nossa vida. O Senhor é aquele que tem a capacidade de ter em suas mãos o nosso DNA. Um milímetro de DNA está na palma da tua mão. A nossa vivência te pertence. Por isso, Pai, estamos seguros, cremos em Ti. Quero te pedir a Tua bênção, Pai, por pessoas que agora precisam tanto de encontro com o Senhor, de ter uma vida estabelecida, uma fé renovada, uma esperança, meu Pai, genuína. Deus, e através desta oração que eu te peço, meu amado, continua, meu Pai, abençoando essas pessoas, abençoa cada inscrito desse canal, abençoa suas vidas, sua casa, sua família, seus negócios, seus sonhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço a bênção, Pai, na vida dos teus filhos, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.